Vamos então ao nosso último bloco de dicas de língua portuguesa para essa prova, para o concurso de juiz. Bom, nós não poderíamos encerrar essa sessão de dicas sem falar em pontuação, não é verdade? Porque nós vamos ter nessa prova, no mínimo, 2 questões de pontuação envolvendo esse conteúdo. Tá? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que revisar lá na nossa apostila aqueles casos de pontuação, né? Principalmente a vírgula. Tá? A vírgula ela é separada para separar termos de oração e orações inteiras. Né? Ela tanto separa termos de oração como orações inteiras. O que tem que vir entre vírgulas? O adjunto adverbial deslocado, o predicativo deslocado, o aposto, o vocativo, as expressões interpositivas. Não é? Os adjuntos adverbiais de longa extensão, não é verdade? Tudo isso tem que vir entre vírgulas. Esses são termos da oração. A vírgula também indica a elipse do verbo, né? Eu estudo de noite, ponto e vírgula. Meu pai, vírgula, de manhã, estuda de manhã. A vírgula também é usada, não é? Para ligar, no caso das orações, né? Ela separa orações coordenadas, assindéticas, né? Cheguei, vírgula, abri a porta, vírgula, coloquei carro na garagem, vírgula. Ah? A vírgula é usada para separar as orações coordenadas sindéticas, aquelas que têm conjunção, então antes de mas, antes de portanto, né? Antes de ou vai vírgula, né? Ou estudas mais, vírgula, ou não terás chances de passar. Né? Ele estudou pouco, vírgula, mas sabe toda a matéria. Né? Ele estudou muito, vírgula, portanto mereceu aprovação. Ah, certo? Então, a vírgula, principalmente, a gente tem que saber mesmo, né? O que vem entre vírgulas, né? A vírgula separando orações e termos de oração. E temos que ter também, não é, em mente, aquele nosso esqueminha que nós colocamos lá no final da aula de pontuação, do qual você deve estar lembrado, não é? Eu sei que isto aqui, né, equivale, não é, a isto aqui e equivale a isto aqui, não é? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui que eu posso, não é? Tudo aquilo que eu coloco entre vírgulas, posso colocar entre travessões ou entre parênteses, né? Castro Alves, o poeta dos escravos morreu jovem, certo? Morreu é o meu verbo intransitivo. Quem é que morreu? Castro Alves é o meu sujeito. Quem é esse poeta dos escravos aqui? É o meu aposto, está explicando quem foi Castro Alves, certo? Tá? Tudo que é termo que vem entre o sujeito e o verbo tem que estar entre vírgulas. Muito bem, coloquei entre vírgulas. Perguntaram lá na prova se eu posso trocar isso aqui por parênteses. Posso. Se eu posso trocar esses parênteses ou essas vírgulas por travessões, tranquilo. Tá bem? Sabemos também, não é, que isto aqui é igual a isto aqui, que é igual a isto aqui. Esqueci de colocar o sinalzinho de igual aqui. Ou seja, né, um ponto pode ser substituído por ponto e vírgula ou por 2 pontos quando eles separam o que mesmo? Orações. Orações. Tá bem? Então, por exemplo, ó, fiquem tranquilos. Vocês gabaritarão a prova. Ok? Fiquem tranquilos é uma oração. Vocês gabaritarão a prova é outra oração. Não é verdade? Certo? Bom, eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer, fiquem tranquilos, 2 pontos. Vocês gabaritaram a prova. Se eu coloco 2 pontos aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou omitindo um pois. Esses 2 pontos estão substituindo um pois aqui. Tá? Isso aqui é uma oração coordenada assindética, com verbo, não é? No imperativo, isso é uma ordem. E isso aqui é uma oração explicativa, né? Porque tem um pois subentendido aqui. Tá? Esses 2 pontos estão separando 2 orações. Se me perguntarem se eu posso colocar ponto e vírgula no lugar deles, posso. A relação de explicação não fica tão clara, tão evidente, mas errado não é. Tá? E eu posso também colocar um ponto e fazer 2 orações completamente independentes aqui.
Certinho? E nós sabemos também, não é, pessoal, que isto aqui equivale a isto aqui, que equivale, não é, a isto aqui. Eu posso muito bem trocar, né, 2 pontos por travessão ou por vírgula quando esses sinais estiverem separando o quê? Termos de oração. Termos de oração. Só desejo uma coisa. 2 pontos. A aprovação. A aprovação. O que é esse a aprovação? É um aposto de coisa. Está explicando que coisa é esta. Eu introduzi esse aposto utilizando o quê? 2 pontos. Não é? Eu poderia muito bem, não é, introduzir esse aposto trocando esses 2 pontos por uma vírgula ou por um travessão. Então vamos tomar muito cuidado com os 2 pontos, né, gente? Porque olha só, quando os 2 pontos estiverem separando orações, eles vão ser substituíveis por ponto ou ponto e vírgula. Agora, quando os 2 pontos estiverem separando termos de oração, aí eles vão ser substituídos por travessão ou vírgula. Ok? Então vamos adiante aqui. Vamos à nossa questão. A pontuação está inteiramente correta na frase. Nosso admirável poeta Carlos Drummond de Andrade, em um poema antológico, foi capaz de definir em um único verso um atributo do tédio, esse sentimento mortal que, se descuidarmos, pode tomar conta de nós. Bom, quem é que foi capaz de definir em um único verso? Nosso admirável poeta Carlos Drummond de Andrade. Tudo isso aqui é o sujeito. Ele poderia, inclusive, ter colocado esse Carlos Drummond de Andrade entre vírgulas aqui e transformá-lo num aposto de poeta, mas ele não quis fazer isso, né? Ele quis que esse termo integrasse o sujeito. Tudo bem, não é? É o gosto do autor. Está certa essa pontuação aqui. Tá, mas por que essa vírgula aqui? Essa vírgula não tem nada a ver com Carlos Drummond de Andrade, né? Onde ele foi capaz de definir em único? Onde o Carlos Drummond de Andrade foi capaz de definir em único verso? Onde? Em um poema antológico. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial de lugar, no caso, ele vem entre o sujeito e o verbo. Então, ele é de longa extensão, ele precisa estar entre vírgulas. Não é que seja obrigado a estar. Né? Os autores mais modernos já estão dispensando essa vírgula aqui, mas ele quis colocar aqui. Por que ele quis colocar esse aqui entre vírgulas, esse adjunto adverbial? Para enfatizá-lo. Não é verdade? Foi capaz de definir em um único verso. Onde ele foi capaz de definir em um único verso? Ó, aqui eu tenho outro adjunto adverbial que poderia estar entre vírgulas se o autor assim o quisesse. Aqui ele quis enfatizar, colocou entre vírgulas. Aqui não quis, então não colocou. Está certa a pontuação aqui, neste caso, ok? O que seria um erro crasso, né, aqui, que não daria para aceitar? Colocar uma vírgula só no adjunto adverbial. Ou eu deixo o adjunto adverbial entre vírgulas, ou eu não coloco nada. Uma vírgula só que eu não posso. No único verso, um atributo do tédio, 2 pontos. Vai citar o atributo, ó. Ele está encaminhando o aposto por 2 pontos. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Encaminhei o aposto por 2 pontos. Ele fez a mesma coisa lá, certo? Esse sentimento mortal que se descuidar, esse sentimento mortal que, vírgula, se descuidarmos, vírgula, pode tomar conta de nós. O que é esse se descuidarmos aqui? É uma oração intercalada, né? Deslocada. Caso descuidemos de nós, né? Esse se aqui é uma conjunção condicional. É uma oração subordinada deslocada, por isso tem que estar entre vírgulas. E aí eu não sei se você se lembra, né, daquela coisa que eu expliquei na aula dos enchimentos, né? Veja como dá para tirar isso que está tudo entre vírgulas aqui, isso não compromete o sentido da frase. Ó. Nosso admirável poeta foi capaz de definir um atributo do tédio, esse sentimento mortal que pode tomar conta de nós. Todos os enchimentos ele colocou entre vírgulas e um lá ele não quis colocar e não é obrigado também. Essa pontuação está correta. Aqui está errado, olha aqui, ó. Nosso admirável poeta, vírgula, Carlos Drummond de Andrade, vírgula, ele transformou isso aqui num aposto de poeta, pode fazer, em um poema antológico,
né? Aí ele colocaria esse adjunto adverbial sem vírgulas aqui, tudo bem, até aqui tudo bem, meio estranho, mas não está errado. Fui capaz de definir em um único verso, 2 pontos, um atributo do tédio. Não, né? Foi capaz de atribuir, foi capaz de definir o quê? Um atributo do tédio. Não posso substituir, não é? Separar o verbo do seu complemento, como ele fez aqui. Ou ele coloca esse único verso entre vírgulas, tá? Ou ele não coloca nada, mas ele não pode separar o verbo do seu objeto. Esse sentimento mortal que, se descuidarmos ao erro crasso, colocou uma vírgula só, teria que ter colocado outra aqui. Nosso admirável poeta Carlos Drummond de Andrade, em um poema antológico, ó, fez o erro crasso, colocou, né, uma vírgula só no adjunto adverbial. Né? Aqui separou o verbo, né? Isolou o objeto direto aqui, separou o objeto do seu verbo. Né? E essa vírgula antes do que não tem propósito aqui, foi, né? Tá? Um sentimento mortal, o qual, se descuidarmos, não teria por que colocar aqui, porque essa oração é restritiva, não é explicativa. Nosso admirável poeta, Carlos Drummond de Andrade, tudo bem, em um poema antológico foi capaz de definir em um único verso, um atributo do tédio. Definir o quê? Um atributo do tédio. Ou ele coloca isso aqui entre vírgulas, né, e vira um adjunto adverbial deslocado, né, entre vírgulas, um adjunto adverbial de longa extensão, ou não coloca nada. Então, realmente, a alternativa correta aqui é a letra A de América, certo? Considere os seguintes fragmentos do texto. Consta que, ao iniciar uma das palestras durante sua mítica viagem ao Brasil, Jean-Paul Sartre encarou a plateia, vasculhou o recinto com os olhos incertos e disparou a pergunta. Olha só, consta que, ao iniciar uma das palestras durante sua mítica viagem ao Brasil, Jean-Paul Sartre encarou. Quando isso aconteceu? Durante sua mítica viagem ao Brasil. Esse termo grifado é um adjunto adverbial deslocado, de longa extensão, adjunto adverbial de tempo, ele está entre vírgulas. Tudo bem, certíssimas. Encarou a plateia, vírgula, vasculhou o recinto com os olhos incertos e disparou a pergunta. Ó, oração coordenada assindética. Tem um verbo que tem uma oração. Outra oração coordenada assindética. Assindética por quê? Porque ela não tem conjunção. Isso é oração que tem verbo. Essa vírgula separa 2 orações. E aqui não, porque eu botei o E, coloquei o E aqui. Deveria tê-lo feito mais tarde, vírgula, quando fosse jantar, vírgula, no restaurante. Ó, deveria tê-lo feito mais tarde no restaurante. Esse quando fosse jantar é uma oração subordinada adverbial temporal deslocada aqui. Por isso que ela vem entre vírgulas. Mas entre o pessoal do serviço, ou seja, o que é isso? Ou seja, uma expressão interpositiva com função explicativa. Isto é, aliás, ou seja, ao contrário, por outro lado, né? São expressões interpositivas que devem vir entre vírgulas sempre, ok? E, no entanto, salvo exceções, outra expressão interpositiva aqui, não há negros entre garçons no Brasil. As afirmações abaixo referem-se ao emprego das vírgulas no texto. Assinale com V as verdadeiras, com F as falsas. As 2 primeiras vírgulas do fragmento 1 isolam o adjunto adverbial, né? Isolam o adjunto adverbial. Sim, ó, adjunto adverbial de tempo já tinha explicado. Muito bem. Certo? A terceira vírgula do fragmento 1 marca a separação de orações coordenadas. Sim, ó. Primeira, segunda, terceira vírgula, ó. Encarou a plateia, coordenada sindética, vasculhou o recinto, coordenada sindética. Muito bem, certo, verdadeiro. Tá? Vamos adiante. Letra C. As vírgulas do fragmento 2 marcam a separação de oração subordinada? Claro que sim, quando fosse jantar, oração subordinada adverbial temporal deslocada. Deveria tê-lo feito mais tarde no restaurante, vírgula, quando fosse jantar. Aí nem precisaria dessa vírgula se ela estivesse lá no final. Mas ela está deslocada, no meio da principal ela vem entre vírgulas. Muito bem, vamos adiante. As vírgulas do fragmento 3 delimitam uma expressão explicativa? Hein? Claro que sim, ó. Ou seja, acabei de falar, não é verdade? Agora vamos ver aqui, ó. As vírgulas do fragmento 4 sinalizam um aposto explicativo? De jeito nenhum, salvo exceções, é uma expressão interpositiva, né? Então todas são verdadeiras, com exceção da última que é falsa, e o gabarito é letra A de América.
certo? Gente, por favor, estamos com o nosso tempo estourado aqui, né? Eu sei que eu extrapolei nos blocos anteriores, mas vamos lá. Gente, nexos, conjunções, isso é uma matéria que cai. Procurem ir para essa prova, pelo menos sabendo uma conjunção de cada tipo, uma temporal, uma concessiva. Tem que saber que porém é uma conjunção adversativa, embora é uma concessiva, não é? Certo? Tanto que é uma consecutiva, portanto é conclusivo. Tá? Certo? Deem uma olhadinha naquelas conjunções que podem ter mais de um sentido, o e, tá? Certo? Principalmente. E deem uma olhadinha naquela tabelinha que eu fiz da família anto, das conjunções terminadas em anto, portanto, conquanto, entretanto, no entanto, tanto que, certo? Deem uma revisada nisso, porque vem questões disso aí. Procure memorizar ao menos uma conjunção de cada tipo. Considere sempre o significado que a conjunção assume no contexto, e não apenas o sentido que ela tem isolada do contexto. É o caso do e, né? Se eu disser eu estudo e trabalho, é adição. Se eu disser ele estudou e foi reprovado, mas foi reprovado, isso já tem ideia de oposição. Então, tu não pode considerar o e isolado do contexto. Tem que considerar o significado do e dentro de um contexto. Lembre-se de que algumas conjunções possuem mais de um sentido, é o contexto que irá defini-lo. Existe entre algumas conjunções equivalência de sentido, né? Então, por exemplo, pode ser assim, embora ele tenha estudado muito, foi reprovado. Ele foi reprovado, ele estudou muito, mas foi reprovado. Então, embora ele mas, não é? Ele se equivale em termos de sentido, né? Ideia de oposição aí, o embora de concessão, que não deixa de ser uma oposição disfarçada, né? Tudo isso nós vimos nas nossas aulas. Tá? Considere o seguinte fragmento. Aqui é um texto que falava sobre a onda do politicamente correto e a mania que nós temos de ridicularizar isso no Brasil, fazer piada de tudo, né? Então eles dizem que no Brasil o politicamente correto é tido como ridículo, as pessoas debocham disso, né? Tudo isso parece exagerado e no Brasil é apresentado como ridículo. Há de destacar o que é positivo no politicamente correto. Se é apresentado como ridículo e exagerado, deveria haver algo de positivo nisso? Não, né? Então essa ideia aqui é oposta a essa. Então para ligar essas duas ideias tem que colocar uma conjunção adversativa aqui que me deu uma ideia de oposição. Tá? Considerando a relação de sentido que as frases do texto mantêm entre si, a expressão que mais adequadamente preenche a lacuna é preciso de uma conjunção adversativa, que dê ideia de oposição. Qual é? Famíliazinha anto, entretanto é adversativa, portanto é conclusivo, assim é conclusivo, tampouco é aditivo, enfim é conclusivo. Então a alternativa correta é a letra A, porque há uma relação de oposição entre essas duas ideias. Tá? Considere o fragmento. De repente, todo mundo quer ser diferenciado, embora, curiosamente, ninguém queira ser diferente. A palavra embora, que é uma conjunção concessiva, poderia ser substituída corretamente por qualquer um dos nexos abaixo, a exceção de. Embora, se bem que, mesmo que, conquanto, né? Certo? Só colocar uma conjunção concessiva no lugar do embora. Então, aqui, ó, nós temos ainda que é concessivo, mesmo que é concessivo, conquanto é concessivo. Cuidado, hein? Conquanto é concessivo e porquanto é causal. Conquanto é sinônimo de embora. Porquanto é sinônimo de porquê. Se bem que é concessivo, visto que é causal. É sinônimo de porquê. Então a única conjunção que não poderia substituir embora ali seria o visto que, letra E de Equador. Ficamos por aqui. Foi um prazer ter ministrado essas aulas de língua portuguesa. Eu estarei sempre aqui no Verbo Jurídico à disposição de todos, certo? E espero que juízes, uma vez juízes empossados, venham também compor o nosso corpo docente aqui, que conta também com juízes de altíssima competência, juízes estes que vocês serão no futuro, se Deus quiser. Uma boa sorte a todos, certo? E até qualquer hora.